Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, começando mais um dia. Hoje, quarta-feira, quero lhe convidar para o nosso culto de oração a partir das 19 horas em nossa igreja. Mas hoje é um feriado e eu espero que você aproveite bem o dia de hoje para repousar, para descansar, para estar entre os seus. E quero aproveitar esse instante para deixar um abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje. E, é claro, um abraço especial para todas as crianças do Brasil, neste dia em que nós lembramos o Dia da Criança, 12 de outubro. Por isso, receba o nosso abraço especial e é sobre esse assunto que eu gostaria de refletir por alguns instantes com você, a partir daquilo que a Palavra de Deus nos diz. Por isso, você é nosso convidado a esses momentos de meditação e de reflexão, na expectativa de que Deus fale a sua vida através deste nosso programa, deste nosso encontro matinal. Vamos juntos, então, à Palavra de Deus. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, os versículos 15, 16 e 17 dizem o seguinte: Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. É interessante perceber esta história, porque Jesus mais uma vez surpreende as pessoas em sua atitude em relação às crianças. É típico do ministério de Jesus o dar atenção àqueles que não costumavam receber atenção da sociedade. Vale lembrar, por exemplo, que Jesus choca a opinião de muitos porque ele comia com publicanos e pecadores. Ele se relacionava com pessoas que muitas vezes não eram bem vistas ou bem aceitas no convívio social. Mais que isso, Jesus dá atenção às mulheres. E isto é incomum para um judeu de sua época. Alguns chegavam a dizer, e alguns documentos escritos atestam isso, que era melhor pegar um livro da lei, queimá-lo, jogá-lo fora, do que dar para uma mulher ler. A mulher era extremamente desvalorizada no tempo de Jesus. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, até ela se surpreende e diz: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Mais adiante o texto diz: quando os discípulos voltaram da cidade, estranharam que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Algumas vezes, algumas narrativas mostram, por exemplo, que as mulheres não eram sequer contadas, nem mulheres nem crianças. Na narrativa da multiplicação dos pães, por exemplo, o texto diz que estavam presentes 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus então surpreende ao se aproximar de publicanos e pecadores, ao conversar com mulheres e dar-lhes atenção. Nesse texto que lemos, Jesus dá atenção a crianças e, mais uma vez, ele surpreende as pessoas que o acompanham. A primeira atitude de todos é tentar afastar aquelas crianças que estão incomodando o mestre, que estão roubando o seu tempo, roubando sua atenção. Para a surpresa de todos, Jesus acolhe aquelas crianças, traz aquelas crianças para perto de si, queixa-se daqueles que tentam afastá-las e ordena que eles permitam que as crianças estejam junto a ele. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Mas Jesus surpreende mais ainda quando diz: deles é o reino dos céus. Há duas verdades preciosas encontradas nessa narrativa. A primeira delas tem a ver com a importância que Jesus dá às crianças. Séculos se passaram, e muitos séculos se passaram, até que nos apercebêssemos do fato de que as crianças devem merecer, sim, nossa atenção. Hoje, pelo menos no campo da teoria, pelo menos no campo da tese, nós costumamos nos lembrar da importância a ser dada às crianças. No dia de hoje, por exemplo, diversas programações, diversas atividades são voltadas para as crianças. Hoje à tarde, no Teatro da Universidade Federal de Pernambuco, uma preciosa apresentação, uma peça teatral que será apresentada às 14 horas e às 16 horas,
falará das crianças e trará instruções preciosas para crianças e para adultos. Tem havido em nossos dias uma preocupação especial com as crianças, tem sido dada uma certa atenção a isto. O Brasil, no campo da teoria, tem respeitado muito as crianças, inclusive com o Estatuto da Criança e do Adolescente, teoricamente, criando estruturas e instituições voltadas para a criança. É claro que, lamentavelmente, nem sempre isto funciona. Nós encontramos desvios, inclusive, e prejuízos terríveis causados por políticas que deveriam ser benéficas para as crianças. Mas temos, pelo menos, a percepção clara de que as crianças são importantes. São importantes pela sua fragilidade, são importantes pela sua dependência, são importantes pela possibilidade que temos de influenciá-las em sua formação e em seu desenvolvimento, são importantes porque nelas residem nossas expectativas para o futuro. Nossa esperança para o dia de amanhã depende das crianças. Investir nas crianças é semear o futuro, e hoje temos consciência disso. Mas o texto não fala apenas disso. Jesus aproveita esta ocasião para dizer que para participar do seu reino temos que nos tornar como crianças. E aqui certamente há muitas verdades concentradas nessa declaração de Jesus. Uma delas, a lembrança de que Jesus nos ensina, e é isso que ele diz a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho segundo João, que nós precisamos nascer de novo, nós precisamos começar uma nova vida, e quando nós conhecemos a Cristo, nós começamos uma nova história, nós somos recém-nascidos, nós começamos uma nova caminhada, e isto reflete com precisão a transformação operada em nossa vida a partir do encontro com Jesus. Mas Jesus também quer dizer de alguns atributos e algumas características das crianças que devem ser encontrados em nós: a disposição para perdoar, a simplicidade, a noção de dependência, a humildade, mas também a disposição para aprender. São coisas que precisam ser encontradas em nós e nós as encontramos nas crianças. Que Deus nos ajude a ser como crianças, nascidos de novo por meio de Cristo Jesus, dependentes plenamente do Senhor e prontos a crescer sob sua proteção e sob sua direção. Vamos orar. Pai querido, quero te pedir hoje de modo especial pelas crianças de nossa pátria. Quero te pedir pelas crianças que nos assistem neste instante, ou pelas crianças que fazem parte das famílias às quais nos alcançamos nesse instante. E ajuda-nos também a ser como crianças, seguindo a recomendação de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém.